Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai conversar um pouquinho mais e eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha dissertação do mestrado e a minha defesa. Então, bora lá pro vídeo. Bom, finalmente, depois de uma semana super intensas por aqui, de muito estudo, de muito trabalho e de muitas coisas para resolver, né, nessa reta final da minha dissertação e do meu mestrado aqui em Portugal. Hoje eu vim contar para vocês tudo sobre a minha dissertação de mestrado, como é que foi desde o início, desde a minha escolha do tema, desde o começo do meu segundo ano de estudos aqui, que é a respeito da nossa dissertação. Vou contar tudo para vocês detalhadamente, assim, tentar fazer um resumo, né, não tão detalhado, um breve resumo desses últimos 2 anos de como foi a minha dissertação de mestrado e principalmente contar para vocês como foi a minha defesa, que assim como vocês sabem, né, os últimos vlogs aqui do canal foram mostrando para vocês como foi a minha defesa, o dia da minha defesa, da minha apresentação, de quando eu efetivamente me formei aqui no mestrado em Portugal. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que ele possa ajudar alguém aí que tem alguma dúvida a respeito de todo o processo de escrita, de todo o processo de levantamento de dados, de todo o processo, né, de elaboração da nossa dissertação. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que ele possa ajudar, que ele possa servir aí também como um exemplo para vocês. Então, bora lá começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então vamos voltar lá no final do meu primeiro ano do mestrado e início do segundo ano. Como vocês sabem, o mestrado, os estudos aqui em Portugal, eles se iniciam em setembro de todos os anos. Então, em setembro do meu segundo ano de estudos, que se eu não me engano foi em 2022, porque eu fiquei 2 anos escrevendo a minha dissertação. Em setembro de 2022, a gente deu início ao nosso segundo ano de estudos aqui no mestrado, que era efetivamente sobre a nossa dissertação, sobre a minha dissertação. Bom, primeiro, inicialmente, todas as pessoas que queriam, né, que optaram por dar continuidade nos estudos no segundo ano do mestrado, que queriam seguir com as suas dissertações, nós precisamos enviar um e-mail para a universidade, lá para o Instituto de Educação da universidade, que era o meu instituto, demonstrando interesse em prosseguir para o segundo ano de escrita da nossa tese. Depois disso, nós tivemos uma reunião com uma das professoras do nosso curso, que foi a coordenadora do nosso curso, e aí ela fez uma maior orientação. Eu não vou saber falar detalhadamente porque eu faltei dessa reunião, mas basicamente foi uma reunião onde ela reuniu todas as pessoas, né, que queriam dar continuidade no segundo ano. A gente pôde falar um pouco mais sobre as nossas escolhas de temas, as linhas de pesquisas que a gente queria seguir, e aí foi feito a divisão e a distribuição dos nossos orientadores. Bom, depois disso você vai entrar em contato direto com o seu orientador ali, né, se acostumar com ele ali, conversar, conhecer um pouquinho melhor, e aí depois vocês vão começar efetivamente a falar sobre a pesquisa. Primeiro de tudo é você ter em mente mais ou menos ali o tema de pesquisa que você quer trabalhar, que você quer estudar. Uma dica que eu deixo aqui para vocês na hora de escolher o tema façam com que esse tema seja algo que esteja envolvido ali no seu meio profissional. Pode ser que você tenha ali um sonho de pesquisar uma determinada coisa que não está necessariamente dentro do seu âmbito profissional atual, mas uma coisa que ajuda muito, né, que a gente consegue fazer essa mescla entre o pessoal e o profissional, é você pesquisar você ter uma linha de pesquisa de algo que te interesse e que esteja ali mais ou menos dentro daquilo que você já trabalha. Mas também uma outra forma de você conseguir buscar por bons temas de pesquisa é realmente a leitura, é realmente a observação, as suas experiências. Às vezes você já começa o mestrado já tendo uma noção daquilo que você quer pesquisar, então esteja aberto a todas as opções e pesquise efetivamente aquilo que te interessa, independente se o assunto já está muito saturado ou não. Também não queira fazer nada muito mirabolante, do tipo pesquisar algo que você não vai conseguir ter muitos dados, né, uma base de dados muito grandes. Eu pessoalmente não posso falar muito porque a minha pesquisa foi um pouco por esse caminho, não era um assunto tão abordado, mas tinham ali alguns estudos, mas daí você vai continuar e vai seguir aquilo que você acredita que seja a melhor temática para você. Bom, depois que você escolheu ali o seu tema, né, depois que eu escolhi o meu tema de pesquisa, eu comecei a elaborar o meu pré-projeto, né, o meu projeto de pesquisa, que é o que eles chamam aqui. Dentro do projeto de pesquisa, você vai inicialmente colocar
a temática do seu trabalho que você quer pesquisar, vai fazer uma introdução naquele assunto, onde você vai fazer uma muito breve revisão da literatura, né? Você vai pesquisar ali por 1 ou 2 artigos que falem mais ou menos daquele assunto que você quer pesquisar futuramente, vai fazer uma introdução para o seu trabalho, vai colocar na sua metodologia, né? Uma sequência de introdução, metodologia, a forma com que aquele estudo vai ser feito, se ele vai ser uma análise qualitativa, quantitativa, sistemática, se você vai ter o uso de entrevistas, de levantamento de dados, de questionários, tudo isso você vai colocar dentro da sua metodologia. E aí no final você vai colocar a sua análise de dados, né? Como é que você vai fazer a sua análise de dados, e tudo isso pode parecer um pouco estranho, podem soar como uns sinônimos muito novos, né? Mas a sua orientadora, ela vai te orientar, porque vai ser esse o principal papel dela, ela vai te orientar, ou dele, eles vão te orientar, né, a fazer a melhor escolha e a conseguir elaborar ali um projeto de pesquisa bem redondinho, bem afunilado, porque os assuntos de pesquisas, né, acadêmicas, a gente tem que ser bem objetivo e não pode ser muito amplo, porque senão você começa a falar de assuntos muito variados e a sua pesquisa tem que ser bem centralizada naquele assunto. Bom, depois que você elaborou, né, depois que eu elaborei o meu pré-projeto, meu projeto de pesquisa, eu submeti o meu projeto de pesquisa na plataforma da universidade, onde ele foi feita uma análise e depois uma futura aprovação do meu projeto de pesquisa para que eu pudesse dar efetivamente continuidade na minha investigação. Então, quando eu recebi esse feedback, né, esse retorno do meu pré-projeto, eu efetivamente comecei a pesquisar ali, comecei de verdade a entrar dentro do meu assunto, dentro desse mundo da pesquisa. Então, quando a gente acha que vai fazer uma dissertação ou uma tese ou algo do tipo e já vai no primeiro dia começar a pesquisar, não, tem todo um processo e um passo a passo. Bom, inicialmente o que eu fiz foi um levantamento grande de revisão da literatura, um levantamento ali de literatura, basicamente, quando falam de revisão de literatura, é essa fase inicial, onde você vai trazer a parte teórica da sua pesquisa. Quando a gente vai pesquisar sobre revisão da literatura, pelo menos as pesquisas que eu já fiz, eles usam muitos termos técnicos, mas é basicamente a sua parte teórica do estudo, onde você vai trazer embasamentos teóricos sobre os assuntos que você quer abordar. Então, se você traz ali uma temática de o brincar livre, os jogos, você vai trazer um conceito sobre o que é o brincar, o que são os jogos. Toda a parte teórica do seu estudo vai estar dentro da sua revisão da literatura. Bom, depois que eu fiz a minha revisão da literatura, né, o meu levantamento inicial de dados, porque esse levantamento inicial de dados ele vai ser a recolha, né, que você vai fazer dentro dos repositórios de artigos científicos e tudo mais, como o Google Acadêmico. Você vai fazer um levantamento e vai separar todos esses documentos que você encontrar e que você acha que é extremamente importante para a sua pesquisa. Eu tô contando no contexto geral da forma com que eu elaborei o meu estudo. Então, eu fiz primeiro esse levantamento da minha revisão da literatura, separei todos os artigos que eu achava importante e que eu precisava ler para saber se ele efetivamente estaria dentro do meu estudo ou não. Depois disso, a minha pesquisa ela ficou na abordagem qualitativa, que é uma abordagem onde a gente utiliza a entrevista como o meio de recolha de dados. Então, eu elaborei toda uma entrevista do zero, todo um questionário, um guião, né, que eu ia passar para os meus entrevistados. Depois, eu, em conjunto com a minha orientadora, buscamos por pessoas, né, que pudessem ali responder esses questionários. Esse passo e esse processo ele é um pouco chato, assim, sabe? Porque você tem que ir atrás das pessoas, você tem que marcar a entrevista com as pessoas, você tem que fazer a gravação da sua entrevista, depois você tem que transcrever a sua entrevista. Essa parte das entrevistas em si, e que eu sei que na análise quantitativa também é um pouco mais puxada, realmente ela custa um pouco mais. Na análise quantitativa, você vai fazer o que efetivamente diz o nome, né? Você vai quantificar aqueles dados. Então, provavelmente você vai fazer ali algum formulário, onde você vai ter que ter um número muito grande de pessoas que vão responder, né, aos seus formulários. E já na análise qualitativa, você tem um número mais reduzido de participantes, porém você precisa ter uma quantidade de dados maior para poderem ser... para que você possa fazer uma análise mais detalhada. Eu não sei se eu estou usando muitos termos técnicos e científicos, mas foi essa a minha experiência no meu processo de elaboração da minha pesquisa. Então,
Eu fiz o meu guião da entrevista, né? Elaborei as minhas perguntas, consegui reunir um grupo de entrevistados e depois, posteriormente, eu apliquei todas as minhas entrevistas, transcrevi todas as minhas entrevistas. Então, por isso que eu falo que esse processo foi super longo. Bom, depois, né, que você já fez esse passo mais da pesquisa de campo, né? Aí você vai entrar na sua parte metodológica, que também é um outro passo muito complicado dentro da pesquisa. Primeiro vem a revisão da literatura, depois a entrevista, o seu levantamento de dados, e depois a parte da metodologia, onde você tem que explicar detalhadamente tudo que você fez dentro da sua pesquisa, desde os lugares que você pesquisou, as pessoas que você conversou, qual foi o tipo de abordagem que você usou, qual foi o seu método de recolha de dados, como é que você fez um contato inicial com as pessoas que participaram da sua amostra, né, da sua pesquisa. Então, a metodologia, ela é o coração da pesquisa, né, porque mostra basicamente qual foi a sua ideia central e quais foram os instrumentos que você usou para poder concretizar a sua pesquisa. Então, todos os passos da pesquisa estejam bem preparados, porque eles são extremamente detalhados. Então, depois que eu fiz a minha parte metodológica, eu já passei para a parte da análise dos meus resultados. Então, eu fiz toda a análise dos meus resultados e, por fim, eu fiz a conclusão do meu trabalho. No final, quando eu terminei de fazer as minhas conclusões, aí começou também uma fase um pouco mais difícil, porque se já não estava difícil antes, agora começou a ficar um pouquinho mais, que foi as 1000 correções que eu tive que fazer no meu trabalho. Porque como a gente passa muito tempo escrevendo sobre esse mesmo assunto, e são muitas páginas, fica um trabalho muito grande, às vezes a gente deixa passar, né, alguns erros, algumas, seja das normas, né, da APA que eles usam aqui, e que seria da ABNT, sejam das normas, sejam da escrita, seja das pontuações, seja dos assuntos, se você colocou os assuntos no lugar certo. Eu acho que o que dá mais trabalho são as normas, porque se você tem algum quadro, alguma imagem, você tem que colocar legenda em tudo. Então, essa parte das correções, ela é muito minuciosa também. Depois que eu fiz as minhas conclusões, eu perdi as contas de quantas correções eu tive que fazer. Eu sempre conversava com a minha orientadora e ela me mandava feedback, daí depois eu corrigia, daí eu mandava de volta para ela o documento, daí ela me mandava mais correções. Foram milhares e milhares e milhares de correções que eu fiz. Aí depois, no final, como nós aqui em Portugal, nós temos a variação da língua portuguesa, né? Nós temos sim um tratado da língua portuguesa aqui em Portugal, por nós sermos de um país falante da língua portuguesa, que é o caso do Brasil. Nós ainda precisamos fazer uma revisão da língua portuguesa do nosso trabalho. Então eu tive que, depois de todas essas correções, quando eu senti que o meu trabalho estava ali bom, eu tive que entrar em contato com uma professora, né, uma revisora da língua portuguesa, uma professora de língua portuguesa do Brasil, e ela teve que fazer toda uma revisão do meu trabalho. Então ela fez uma revisão desde a minha escrita até a pontuação, e a revisão da língua portuguesa ela é muito importante, porque é como se fosse uma correção, ela dá como se fosse um up, ela dá uma vida na sua pesquisa, porque você tá tão saturado de olhar aquilo e de escrever aquilo que uma terceira pessoa olhar e fazer ali pequenas correções, seja na forma com que você escreve, seja na formulação da sua frase, a pessoa não vai mudar nada do que está ali dentro, ela apenas vai organizar melhor as pontuações. Então, a revisão da literatura da língua portuguesa do Brasil foi extremamente importante na minha pesquisa. Sim, eu tive que pagar essa pessoa, então, dentro do mestrado, a gente sabe que estudo é investimento, então a gente gasta um dinheirinho, e nesse final a gente gasta mais dinheirinho, então eu tive que pagar para a revisora da língua portuguesa fazer toda essa revisão na minha pesquisa. Aí depois eu mandei para minha orientadora, e aí por fim ela me mandou de volta me mandou de volta com o ponto final, onde ela falou assim: não, agora eu acho que já tá boa, dá mais uma última lida ali na sua pesquisa, e depois você vai lá na livraria da universidade, né, no centro das cópias, e você vai pedir para que eles façam a capa da sua pesquisa. Na Universidade do Minho, nós temos uma capa específica para as nossas pesquisas, então tem que ser um padrão. E daí eu fiz conforme ela me orientou, eu li todo o trabalho novamente, corrigi mais uma vez. Eu tinha esquecido algumas referências, eu não vou esquecer nunca disso, que eu tinha esquecido algumas referências, então eu fui lá e dei aquela última olhada, e daí Deus me mostrou que eu tinha esquecido umas 2 referências, então eu fui lá e coloquei certinho os dados. Então eu fui na cópia da faculdade,
e pedi para eles fazerem a minha capa. Mandei tudo por e-mail, ela me mandou de volta com o preço, né, que ia ficar essa capa. Por fim, ela também disse que tinham algumas correções a serem feitas a respeito das normas, porque na Universidade do Minho eles são muito minuciosos com as normas da APA e com as normas da universidade. Então, tamanho de letra, tamanho de fonte, tipo de fonte, eles fizeram mais uma correção, onde eu paguei mais uma vez. E assim, não são valores nem tão baratos e nem tão caros, mas para quem já tá cansado de estudar, aí é mais um gasto, mas vale a pena. Então eles fizeram essas correções, fizeram a minha capa e mandaram o documento de volta já pronto, 100% pronto, onde eu só precisava submeter na plataforma. Então a minha orientadora me orientou mais uma vez de que eu precisava submeter a minha dissertação completa na plataforma, junto com um currículo de estudos atualizado, que eu também já falei aqui no canal, acho que um dos últimos vlogs aqui do canal, onde eu mostrei que eu fiz a correção do meu currículo, né? Então você vai mandar um currículo só de estudos atualizado, você vai mandar um requerimento que o seu orientador vai te enviar com as suas informações pessoais, e vai colocar tudo isso na plataforma da universidade e submeter para análise. E depois disso vai ser mais ou menos uma semana, 2 semanas mais ou menos, para eles te responderem com finalmente a data da sua defesa. Depois que tiver tudo certinho, que eles verem que a sua pesquisa está aprovada, você vai receber um e-mail. Na verdade, não é um processo tão rápido, porque se eles veem que a sua pesquisa está apta a ser defendida, eles vão, em conjunto com a sua orientadora, ela vai elaborar a sua banca, né? Ela vai escolher as pessoas que vão estar ali na sua banca, e aí você vai receber um e-mail com a aprovação, vai receber um e-mail com as pessoas que estarão na sua banca e com a data da sua defesa. Bom, todo esse processo já foi longo até chegar na data da minha defesa, e aí depois que eu recebi realmente o dia, né, que eu ia apresentar, aí começou outra saga, que foi a elaboração dos meus slides. A minha orientadora, eu não sei se é assim em todas as universidades, eu realmente vou falar só a minha experiência, mas eu tive um modelo de slides onde eu tive que fazer em cima desse modelo. Então, eu fiz pequenas alterações dentro da minha pesquisa, eu já tinha mais ou menos a sequência certa do que eu precisava falar, e eu coloquei só com base nas informações da minha pesquisa. Essa fase de elaboração dos slides, ela foi muito mais fácil do que eu imaginei, porque eu também pensei que fosse ser uma parte mais chata, onde eu ia ter que me desgastar mais, então foi mais tranquilo. Acho que em uma semana eu tinha conseguido elaborar os meus slides. Eu também postei um vlog aqui no canal, se vocês quiserem ver como é que foi todo esse processo. E aí depois eu mandava sempre pra minha orientadora os meus slides pra ver se estavam bons, se não estavam, e foi assim, no máximo umas 2 correções, e daí ele já tava fechadinho pra que eu apresentasse. Então também começou mais uma saga, que foi a saga de treinar o que eu ia falar, de repetir várias vezes pra mim mesmo, sabe? Quando você começa a treinar o assunto pra uma grande apresentação. Então eu me senti dentro de uma grande apresentação, onde desde o dia que eu recebi a aprovação da minha defesa com a minha data, desde o dia que eu enviei os meus slides já corrigidos e prontos, eu comecei a treinar todos os dias, e eu gravava a minha voz, e eu falava várias vezes. A gente tem o tempo ali, né, que a gente pode falar na nossa apresentação, e depois tem o tempo que a banca vai falar. Então eu queria fazer algo muito bom, muito bonito, muito bem feito, e eu particularmente estou muito satisfeita com a minha defesa. Então eu treinei bastante. Uma dica que eu deixo para vocês é que, se você for fazer alguma grande apresentação, se você for falar ali para um público, ou até apresentar algum trabalho, que você treine antes, porque parece que o seu cérebro ele já associa, já assimila as palavras muito mais fáceis, ele já sabe qual que é o assunto que você vai abordar ali. E também a sua pesquisa, ela é só sua, né? Só você sabe o que você escreveu. Você passou tantos anos, eu passei 2 anos escrevendo a minha pesquisa, eu tava mais do que preparada para falar daquele assunto. Confesso que eu não me sentia assim tão preparada, mas na hora até eu me surpreendi, porque realmente aquilo é como se fosse um filho, e só você conhece, você sabe daquele assunto de cabo a rabo. Não tenha medo do dia da apresentação, porque eu tenho a certeza que você vai saber responder e vai saber falar exatamente o que precisa ser falado, mas treine bastante, porque foi o que eu fiz. Eu treinei muito. No dia da minha defesa, eu acordei mais cedo, eu me arrumei e tudo, e daí eu treinei mais umas 2 vezes, porque daí eu falei assim, olha, eu vou treinar só mais 2 vezes, e daí, se eu começar a errar muito, eu vou ficar nervosa. Então, eu treinei mais 2 vezes, que foram ótimas, excelentes, dentro do tempo que eu precisava.
e daí eu tava super calma e tranquila pra minha apresentação. E então, agora falando um pouco mais, né, sobre a minha defesa em si, eu cheguei na universidade meia hora mais cedo do que o horário combinado, né, pra minha defesa, que foi também uma orientação da minha professora, e também porque eu nesse dia não queria me atrasar nem um minuto, então eu cheguei 30 minutos mais cedo, pude ler mais um pouquinho ali, mas eu também não fiquei muito bitolada em ficar lendo, sabe, minutos antes, porque se eu não fiz um bom trabalho em todas essas semanas que antecederam, não seria naquela manhã que eu ia conseguir salvar o meu trabalho. Então eu optei por ficar mais calma, por ficar mais tranquila, levei minha água, sentei ali no hall de entrada da universidade e esperei a minha orientadora chegar. Quando ela chegou, a gente foi lá procurar a sala, né, da nossa defesa. A minha defesa foi uma defesa aberta ao público, qualquer pessoa que quisesse assistir poderia ter ido assistir, mas como foi a primeira defesa do dia, só foi eu e as minhas orientadoras, né, eu e a minha banca, então eu fiquei muito feliz, porque daí eu não me senti nada pressionada, me senti extremamente confortável, à vontade. Não que se tivessem outras pessoas seria um problema pra mim, mas eu preferi ter esse momento, sabe, só meu, e é uma coisa única. Então, a minha banca me deixou muito confortável, eu fiquei muito feliz com as pessoas, eu já pesquisei previamente, né, quem eram aquelas pessoas, e é uma dica que eu falo pra vocês aqui, pesquisem quem são as pessoas da sua banca, saiba qual é o cargo daquela pessoa dentro da universidade ou dentro da universidade que ela vai vir participar da sua banca. A nossa apresentação da defesa em si, ela é muito formal, você vai falar de uma forma extremamente formal. Logo de início, quando você vai começar a apresentar, né, a sua pesquisa, você tem que cumprimentar toda a sua banca. É algo que você fala assim, nossa, parece até um pouco assim uma frescura, mas não é. É extremamente importante você cumprimentar todas as pessoas que estão presentes, você agradecer por aquelas pessoas estarem ali, né, corrigindo o seu trabalho, te orientando. Então é algo extremamente formal. Uma dica que eu dou para vocês se vocês tiverem a oportunidade de assistirem outras defesas, né, outras defesas abertas, que vocês possam ir para ver exatamente como é que funciona ali no momento. Então, é algo extremamente formal, você inicia fazendo esse agradecimento, aí depois você inicia pontuando ali as coisas do seu trabalho, faz a sua apresentação da sua pesquisa, e depois vai ser a hora que a banca vai falar. Eu tava um pouco assim apreensiva porque eu não sabia exatamente, ninguém sabe, né? Não sabia o que elas iam me perguntar. Então eu comecei a formular muitas hipóteses na minha cabeça e projeções de perguntas e projeções de coisas que poderiam ser questionadas, mas foram perguntas ali dentro do esperado, eu consegui responder todas, elas fizeram um apontamento, sim, algumas coisas que eu precisava corrigir, mas no final das contas, eu posso dizer que eu tô muito, muito, muito satisfeita com a minha defesa. Eu estou muito satisfeita. Pra mim, aquele foi o top 3 de melhores dias da minha vida. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que eu tava numa adrenalina tão grande que eu, tipo assim, parecia que eu tava calma e eu consegui falar tudo direitinho. E daí a minha banca, a gente conversou, né? Fez as perguntas, as respostas, e daí eles pedem pra gente sair da sala. Então eu saí da sala, esperei uns 10 minutos. E daí, tipo assim, eu tava calma, tava tranquila. Então, quando eu voltei pra sala, que elas me chamaram e elas falaram a minha nota, eu até me emocionei, eu comecei a chorar, porque eu acho que eu tava com uma adrenalina ali acumulada dentro de mim. Mas não um nervosismo, sabe? Era uma coisa boa, uma sensação de conquista mesmo, de saber que aquele passo da minha vida tinha acabado, que eu sonhei tanto com esse dia e que ele foi tão maravilhoso, que eu fiquei, assim, 100% anestesiada, sabe? Então, foi basicamente isso a minha defesa. Depois, elas nos cumprimentam e daí você pode conversar mais informalmente com elas, você pode conhecer um pouquinho mais a sua banca. E daí é só alegria, depois você sai dali muito feliz, porque eu fiquei 100% realizada com a minha pesquisa. Durante o processo de pesquisa, eu ficava pensando, meu Deus, será que o meu assunto ele é tão interessante assim? Eu já tô há tanto tempo escrevendo sobre isso e eu já nem sei mais, já tô mais perdida que tudo. Mas se você acha que esse é o assunto que você deve pesquisar e que você acha que isso vai agregar tanto na sua vida profissional, quanto na das outras pessoas, quanto na das pessoas envolvidas no seu estudo, se você acha que esse é o seu assunto, não desista dele, vá, pesquise,
se aprofunde, se esforce, porque eu sou a prova viva de que se a gente se esforça, no final das contas dá tudo certo e as coisas saem melhor do que a gente imagina. Então eu tô muito feliz, muito satisfeita com a minha pesquisa, muito satisfeita com a minha defesa, tô muito satisfeita com o feedback que eu recebi naquele dia. Vai ser um dia que vai ficar marcado na minha vida, na minha história. E basicamente foi isso, todo o meu processo de elaboração da minha dissertação até o dia da minha defesa. Depois que eu saí da defesa, eu fui comemorar com a minha família, que é uma coisa que você também deve fazer, porque sim, é uma conquista muito grande pra gente deixar passar em branco. E foi basicamente esse o meu processo de escrita e apresentação da minha dissertação de mestrado aqui numa universidade em Portugal. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui pra mim, um comentário. Se você tá nessa fase de dissertação, se você tá nessa fase de querer entrar no mestrado, que você não desista, que você possa aí alcançar esse sonho, né, que são os estudos, porque para quem, assim como eu, gosta, né, de se aventurar dentro da vida acadêmica e sabe que essa vai ser só uma porta, né, para muitas grandes oportunidades nas nossas vidas. Eu deixo aqui todo o meu incentivo para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!